Bom, gente, então, nós vamos começar com a revisão dos conteúdos agora de matemática que a gente foi trabalhando. A nossa apostila digital, certo? Que já então está aqui, que foi, na verdade, o nosso conteúdo, que começamos com o sistema de numeração. Como a gente já viu, o sistema de numeração egípcio, certo? Que foram o quê? Ele sempre foi formado por símbolos, e eles podiam ser repetidos até 9 vezes, tá? Então, assim, ele não tinha como a gente seguia, como é o nosso, né? Chegou na unidade, dezena e centena. Não, eles repetiam até 9 vezes, certo? Como a gente já viu. Então, nós tínhamos lá os símbolos, que eram considerados, ó, o graveto, que era considerado o número 1, o cordão, que era considerado o número 10, a corda enrolada, o 100, a flor de lótus, o 1000, e o dedo do faraó, 10.000. Então, se eu fosse fazer 9.000, eu podia fazer 90.000, a gente podia fazer 9 vezes o dedo do faraó, certo? Eles podiam repetir, certo? Então, assim, claro que aí, né, como eles repetiam as 9 vezes, era necessário criar outros símbolos. E aí, eles criaram o girino, tá? Que equivale a 100.000. Então, quando chegavam a 90.000, aí passava-se para o girino, que era 100.000. 200.000, 2 girinos, certo? Então, eles sempre usavam, na centena de milhar, que a gente também já conhece, certo? Os egípcios, eles usavam o símbolo do um homem louvando ao Deus. Realmente se parece mesmo, né? Com um homem louvando aos deuses, certo? Isso era para centena de milhar. Por exemplo, para centena de milhar, por exemplo, 100.000 no caso, né? Já tem o girino, então eles usavam lá 100 milhões no caso, tá? E aqui tá os exercícios que nós já fizemos, certo? E aí nós entramos no sistema de numeração romano. O sistema de numeração romano, assim como os egípcios, eles são usados até hoje. Nós usamos muito o sistema de numeração romano, certo? Em relógios a gente vê, em capítulos de livros a gente vê, tudo isso como eu já expliquei para vocês, certo? Então, assim, no sistema de numeração romana, ele só pode ser repetido 3 vezes. Por exemplo, o número 1, eu posso fazer somente 3 Is maiúsculos, a gente fala de I maiúsculo. Então, eu posso fazer 3 Is, equivale ao número 3, certo? Então, eu só posso repeti-lo 3 vezes. Qualquer número romano, certo? Os romanos, eles criaram uma outra regra também. Eles colocam um traço em cima do símbolo, representando o que ele deveria ser multiplicado por 1000. Então, tá lá, ó, o número I e o V. É o número 4, certo? Se eles colocam um risquinho em cima, equivale a 1000. Então, fica 4.000, certo? A mesma coisa o outro número, 130.005. Se eles não tivessem colocado o risco em cima, ia ficar somente o número 130.000, certo? Aqui temos as tabelas com todos os numerais, não todos, né? Mas assim, os mais utilizados, vamos dizer, são os principais, certo? E aí eu tenho a regra. Então, essas regras são muito importantes a gente saber, certo? Quem ainda não marcou com a marca texto essas regras, então já peguem a apostila, certo? E marquem todas as regras. A primeira regra, a segunda regra, e a terceira e a quarta regra, certo? Então, marquem lá para a gente não esquecer. Isso é muito bom a gente estudar para uma prova, certo? Então, assim, hoje a gente ainda utiliza os símbolos romanos em quais situações? Então, olha só, nós temos aqui
tá? É uma brincadeira, na verdade, né? Essa aqui, ela só aparece na apostila digital, certo? Na nossa mesma, ela não aparece. Eu já escolhi o jogadorzinho e eu vou indo. E aí vai aparecendo os números aqui, eu tenho que marcar qual é o número, certo? Qual é o número? Então, eu aperto, vou dar um exemplo, certo? Marquei aqui, ó, está errado, certo? Então, eu errei. Então, essa vocês podem ter a apostila digital, aí, ó, é esse o número certo. Ele dá o certo e vocês podem jogar se vocês quiserem. Vai passar vários números, certo? Então, vai passar vários números. Então, vocês podem ir jogando se vocês quiserem. É bem legal para a gente treinar o que a gente sabe dos números, certo? Aí aqui tem os exercícios que nós já fizemos, certo? Já corrigimos também, certo? E aqui tem um textinho, tá? Que a gente também já fez. Já respondemos, certo? E já passamos, já fizemos tudo aqui. Agora, claro, a gente entra no nosso capítulo das classes, que nós já vimos também, né? Já vimos o quadro de valor e lugar, que a gente já estudou. Então, aqui já diz a história do nosso sistema de numeração. Lembrando que eu já expliquei que o nosso sistema de numeração, ele foi formado por dois povos, né? Que são os hindus e os árabes. Então, o nosso sistema de numeração ele é conhecido como sistema indo-arábico, certo? Claro, eles começaram, ó, também com símbolos, tá? E isso aqui são dos hindus nos anos antes de Cristo, 300 anos, e depois os hindus de 500 anos depois de Cristo. Então, podemos ver que esse último aqui, do 500 anos depois de Cristo, ele já está um pouco mais parecido com alguns numerais que a gente conhece, certo? O 0, o 9, o 3, o 4, o 1, ele já se parece um pouco mais com o nosso sistema. Então, assim, claro que foi passando o tempo e a gente foi mudando, chegando aos nossos números hoje, certo? Aqui tem mais um testezinho, né? Mais um joguinho que vocês podem jogar, que vocês vão vendo, por exemplo, que número que é o que está aqui, certo? E vocês vão clicando e vai aparecendo outros números. Isso é bom para a gente treinar, é legal, certo? Então, podem me fazer também, certo? Já aparece aqui tudo certinho, quanto tempo eu fiz, se eu errei, quantos acertos eu tive. Isso é um joguinho bem legal, certo? Então, nós temos aqui, claro, os exercícios que nós também já fizemos e entramos nas nossas ordem e classes, tá? Então, assim, como podemos escrever quantias como os milhões em algarismos? Os egípcios tinham um símbolo para registrar os milhões. Já os romanos colocavam 2 traços em cima dos números. E o nosso sistema de numeração? Então, tá ali, usando somente os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e com eles a gente pode escrever qualquer outro número. Então, lembrem-se que o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, todos eles fazem parte do quadro posicional da unidade. A partir do momento que eu passo para o 10, eu estou repetindo 2 números, o 1 e o 0, certo? Então, ele já sai da unidade e passa para a dezena. Então, a partir do momento que existem 2 números, eu passo para a dezena. 3 números, centena, certo? Então, claro, nós temos lá classe das unidades simples, centena, dezena e unidade, e a classe dos milhares, centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar. Fizemos muitas atividades sobre isso, certo? Nós já chegamos em bilhões na sala de aula, né? Nós já passamos para a classe dos milhões e aí já estamos na classe dos bilhões em sala de aula, certo?
Então, vai muito mais, tem muito mais classes. Mas nós temos que lembrar assim, cada classe tem 3 grupos. Classe das unidades simples. Olha os grupos aqui, centena, dezena, unidade. Fazem parte de uma classe só. Se eu faço a segunda classe, eu já tenho centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar. A classe 3, que é a classe dos milhões. Centena de milhão, dezena de milhão, unidade de milhão. E assim, a classe dos bilhões e mais para frente. Não vou falar mais, porque vai ser mais para o final do ano que nós vamos ver as outras classes, certo? Vou agora revisar somente o conteúdo que nós já trabalhamos, certo? Então, assim, aqui o número 64 milhões, né? Ele está em milhões, por quê? Porque o resto é todo zero. Então, ele é o número 64 milhões, certo? Ele tem 64, ó, ele está na classe dos milhões, 6 dezenas de milhões, 4 unidade de milhão. E as outras estão nas outras classes. Então, eu tenho que preencher depois do número. Antes, eu não preciso preencher. Por exemplo, colocar o zero aqui. Não preciso. Certo? Por quê? Porque ele está na dezena, não está na centena. Certo? Então, ó, aqui diz bem, ó, 60 milhões, né? E aqui, 4 milhões. Se juntar os dois, 60 milhões mais 4 milhões dá 64 milhões. Certo? Lembrando que se nenhuma prova perguntar, o número 4 está em qual classe e qual ordem? Então, ele está na classe 3, que é a classe dos milhões, e ele está na ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele está na 7ª ordem. Aqui, os grupinhos, eles são chamados de ordens. Lembrem-se disso, as ordens. Então, ele está na 7ª ordem. Se eu quero saber do número 4, em que ordem que ele está na 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele está na 7ª ordem, certo? O 6 está na 8ª ordem, se for perguntado. Certo? Então, aqui nós temos todos os exercícios que nós já fizemos, já corrigimos, certo? Então, nós vamos indo mais para frente, certo? E aí, nós entramos na parte de arredondamento. Gente, o arredondamento, nós vamos fazer no nosso próximo vídeo, certo? Eu preciso dar bastante detalhes sobre ele, porque ele não é complicado, certo? Mas já vou avisando. Lembrando que nós temos que sempre estudar essas regras, certo? Toda vez que eu vou arredondar um número, eu preciso sempre olhar a regra, certo? Então, estudem, vão estudando a regra. Se eu não me engano, a prof já pediu para marcar com marca-texto aqui. Quem ainda não marcou já pode marcar, que vai ser o assunto da próxima aula, arredondamento, certo? Então, na aula de matemática, nós ficamos por aqui, certo? Vimos aqui sobre os números egípcios e números romanos, o nosso sistema de numeração, que é o indo-arábico, não podemos esquecer, foi a mistura, assim, de 2 povos, para chegar até hoje, nós tivemos que trabalhar esses números, certo? Para que ficasse de uma forma que a gente pudesse ler e que os outros pudessem entender. Isso é muito importante, certo? Então, já vimos aqui tudo certinho, tá? E aí, chegamos no nosso quadro posicional de classes e ordens. Não podemos nunca esquecer que as classes estão em cima e aqui nos grupos são as ordens. Então, fico por aqui. Até a próxima aula. Beijo, amores!